Boa noite, torcida tricolor do canal. Aqui é Ney do canal Fluminense e a gente vai falar um pouco do jogo de ontem, vai falar um pouco da coletiva do Renato Gaúcho, vai falar vários assuntos, a renovação do Guga, enfim. Gente, o que foi aquele jogo de ontem? O que foi o jogo de ontem? Lamentável, um time com o Fluminense acovardar diante de um Lanús, um time com 7 desfalques, um time frágil, que demonstrou ser fraco tecnicamente, e o Fluminense não soube vencer. O Fluminense conseguiu ser mais covarde do que o Lanús. E conseguiu dar de presente ao time argentino uma vitória e os 3 pontos no jogo de ontem, simplesmente por uma covardia do Renato e por mexidas erradas durante o jogo. Não dá para entender como é que um jogador como o Martinelli, que tem 20 e poucos anos, 22, 23 anos, não sei, teve que ser substituído aos 25 minutos do segundo tempo, uma vez que ele ficou uma semana sem jogar, galera. Ficou uma semana descansando. Porra, que tanto descanso esses garotos precisam. Um garoto de 23 anos. Por que saiu? Vocês sabem dizer? Lesionado? Alguma coisa? Não. Opção do Renato. Tirou o Martinelli e colocou o Bernal. O Bernal parecia uma tartaruga. Eu acho que foi o pior jogo dele com a camisa do Fluminense. Ele errou tudo que ele tentou. Tentou sair jogando, perdia a bola. Tentou dar desarme, não conseguia. O adversário passava por ele. Enfim, gente, uma atrapalhada atrás de outra do Facundo Bernal ontem. Lamentável a atuação do Bernal. E eu já fico a pulga atrás da orelha se é uma boa o Fluminense continuar com o jogador, tá? Muito lento, dispersivo, um jogador que veio a peso de ouro para o Fluminense e não está demonstrando futebol para se manter no clube. A verdade é essa. Ele ontem entrou muito mal no jogo, assim como o Soteldo também, que perdeu a bola do que originou no gol. Todo o time errou. O Cano poderia ter parado a jogada fazendo falta no zagueiro que fez o lançamento para o contra-ataque. E o time ficou observando o adversário vir para cima e conseguiu o gol, né? Fora isso, a desatenção também na zaga, que deixou o cara chutar livre. Enfim, erros sucessivos, coletivos e individuais também ocasionaram na derrota do Fluminense. Fora isso, a mentalidade covarde do Renato e dos seus comandados, tá? Então, fica aí o aviso, tá? Porque eles estão se achando que sempre no Maracanã eles vão conseguir reverter o placar de 2 gols. Vai chegar uma hora que não vai conseguir, vai ser eliminado, tá? Só isso, só para avisar. É possível contra o Lanús, que é um time fraco, mas vai chegar uma hora que não vai conseguir e vai acabar sendo eliminado, tá? É isso. E o Renato, na coletiva, não satisfeito ainda, falou um monte de merda. A verdade é essa, um monte de merda. Falou, por exemplo, que antes, num passado bem recente, ele falava que se eu tivesse um time como o Flamengo, com as contratações e o dinheiro que o Flamengo tem, eu ia ganhar tudo. Ele veio para o Flamengo e não ganhou porcaria nenhuma, pelo contrário, foi demitido, né? E depois, já no Fluminense, ele, porque jogar contra o Flamengo, Palmeiras, é difícil, porque os caras têm dinheiro, os caras contratam, e aí o jogo fica mais complicado, porque os caras têm os melhores jogadores, e isso e aquilo, barará, parará, parará. E ontem, um jornalista argentino fez a seguinte pergunta para ele: como é que pode um time como o Lanús, que não tem o dinheiro que o Fluminense tem, né? Não tem o poder aquisitivo do Fluminense em termos de contratações, não tem o nível dos jogadores que o Fluminense tem, e o Lanús venceu o jogo, né? Foi para cima, venceu o jogo, chutou mais a gol, teve mais posse. Aí o Renato virou e falou: mas não é bem assim como vocês colocam. Se fosse assim, era melhor dar logo o título para quem tem mais dinheiro. Quer dizer, ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra. Depois, assunto Santos Moreno. Santos Moreno, quando ele jogou contra o Santos, o jornalista perguntou a ele, e ele falou: não, o Santos Moreno vai jogar contra o Santos, porque ele agora já conhece os companheiros, já conhece o futebol brasileiro, já conhece o clube, e está bem ambientado, e ele está ok e vai para o jogo. Jogou contra o Santos, beleza. Ontem perguntado por que o Santos Moreno não viajou com o time,
ele falou, não viajou porque o Santos Moreno precisa se ambientar, precisa conhecer os companheiros, precisa se ambientar com o futebol brasileiro. Porra, ou fala A ou B, galera. Não dá para falar A e B ao mesmo tempo. Uma hora ele fala uma coisa, depois ele se contradiz e fala outra. Quer dizer, o Renato está cuspindo, cagando pela boca, a verdade é essa. Arrumando 1001 desculpas para as merdas que ele faz. Tá? Agora o Lescano e o Lavega estão se ambientando ainda. Já estão se ambientando, já vai fazer 6 meses que eles estão se ambientando e os garotos não jogam de jeito nenhum. Né? Então, eu queria perguntar ao Renato, afinal, qual é a resposta certa dele, porque não dá para ele falar A e depois B. Ele tem que ter um caráter só, falar uma coisa só. Não dá para ele falar duas coisas ao mesmo tempo. Tá? É isso, galera. O Guga ontem na entrevista também coletiva foi perguntado sobre a sua renovação com o Fluminense e ele falou que está tudo certo e que a renovação dele está por detalhes. Aí fica a minha pergunta, eu só espero, sinceramente, que o Fluminense não esteja renovando com o Guga para vender o Fidelis, que é um baita jogador, um baita lateral direito, um dos melhores que eu já vi jogar atualmente, porque hoje em dia você não tem muitos laterais bons, e esse garoto é muito promissor, e ele vai chegar à seleção brasileira, não tenho dúvida disso. E aí fica a minha pergunta, por que que o Fidelis, agora com a renovação do Guga, o Fidelis vai ser a terceira opção? Né? Então vocês se preparem que eles embaixo do pano vão tentar vender o Fidelis. Porque proposta não vai faltar para o garoto, vocês podem ter certeza. Tá? É isso. Jogadores do Fluminense que não viajaram com o clube para a Argentina, fizeram o jogo treino no CT contra o Niteróiense e golearam por 7-0. Nesse jogo participaram o Lavega, o Lescano, o Santos Moreno, o Thiago Santos, entre outros. Tá? Gente, o Renato para o jogo contra o Vitória, no mínimo ele vai escalar um time mesclado. Né? Eu acho que time reserva ele não vai escalar, porque depois da derrota contra o Corinthians, eu acho que a batata dele está assando. E se ele tomar outra porrada seguida no Brasileiro, ele já vai começar a ver a zona de rebaixamento chegando perto. Porque ele está a 6 pontos. Se o Vitória ganhar, vai ficar a 3 pontos do Fluminense. E o próximo joguinho do Fluminense, depois do Vitória, é o Botafogo, tá, galera? Botafogo, o Fluminense virou freguês. Tá? Então, é bom ele começar a ver onde a água já está batendo, tá? Porque depois que a água bater aqui, ó, já era, irmão. Tá? O Fluminense confirmou também ontem a lesão, confirmou hoje a lesão na panturrilha da perna esquerda, grau 2, do jogador Paulo Henrique Ganso. O tempo de recuperação do Ganso é de 4 a 6 semanas, tá? O que se tornou uma rotina nessa temporada para o Ganso, né? Vira e mexe, ele se machuca. Ora ele, ora o Thiago Silva, né? São jogadores que com frequência estão no departamento médico. E o pior, né, que essa diretoria não consegue renovar o elenco tricolor. Para quê? E por que renovar com jogadores como Manuel, Ganso, Cano, Thiago Santos, Keno e Guga? É hora de colocar os garotos para trabalhar. Davi, Riquelme, Kelvin, Wallace Davi, Fidelis, entre outros. É horrível quando dá essa vontade de espirrar e você não espirra. Essa renovação do Guga, para mim, foi um absurdo completo. É uma falta de respeito com a torcida, tá? Que não é burra, está vendo que o Fidelis está sendo jogado para escanteio, para eles poderem vender depois. Né? Próximo jogo do Fluminense é sábado, às 16 horas, no Barradão, lá em Salvador, contra o Vitória da Bahia. O Fluminense vem de uma sequência negativa e precisa começar a vencer. A distância da zona de rebaixamento é de 6 pontos, tá, galera? Espero que esse time não ressuscite mais um defunto, que é o Vitória da Bahia, que está na zona e precisa da vitória contra o Fluminense. Lembrando que o Fluminense na última temporada não teve sucesso com o Vitória, né? Foi um empate no Maracanã e uma derrota lá. Então, o Fluminense tem que abrir o olho com a Vitória da Bahia e jogar para vencer. Já é hora de vencer, né? É isso, galera. Eu peço a galera que se inscreva, que deixe o like, que quem puder hypar o vídeo eu agradeço também. E quem puder ser membro do canal, estamos aí com 3 níveis de membro, é só vocês escolherem, tá bom?
Abraço a todos, saudações tricolores, fiquem com Deus e até amanhã, galera.